Neste vídeo eu trato dessa tensão das idas e vindas no noticiário sobre a visita de Juan Grabois, representando o Papa no encontro com Lula, que foi impedido. Antes de falar sobre essa tensão que se gerou, e que muito ainda se falará sobre ela, solicito que continue a curtir aqui o canal, a se inscrever nele, a compartilhar e acionar o sininho para que vocês recebam as novidades. E também aqueles que quiserem, que se sentirem assim, tocados consciencialmente a nos apoiar financeiramente nesse projeto que tende a se estender e se fortalecer no Brasil e no mundo, aqui do blog, do canal Cartas Proféticas, na análise das notícias, para que se perceba didaticamente o que está por detrás do noticiário, que nem sempre analisa o que realmente ocorre nesse nosso mundo e em nosso país. Muito obrigado, viu, pelo apoio que vocês dão. Mas então, essa tentativa de visitar o ex-presidente Lula, preso político pela Gestapo fascista brasileira, Juan Grabois, representando o Papa, trazendo um rosário do Santo Padre, uma mensagem, uma conversa espiritual, pastoral do Papa, e que foi impedido de fazê-lo por policiais aí, mandaletes, que não pensam, que não raciocinam, cumprindo ordens do chefe da Gestapo brasileira, Sérgio Moro, e a sua chefeta ali, a impedir e a peneirar quem eles querem que entre, quem eles querem impedir de entrar. Pois bem, nessas idas e vindas sobre Juan Grabois, um rapaz cristão de verdade, maravilhoso, comprometido com os pobres, comprometido consciencialmente com a causa da justiça social, dos direitos humanos, que é porta-voz do Papa para o diálogo com os movimentos sociais e tem feito muito nesse campo. Esse ato de barrar a visita de Juan Carlos foi de uma desumanidade, de um desrespeito, não só ao ex-presidente Lula, mas ao Papa Francisco, a todas as pessoas de boa vontade que reagem fortemente contra essa barbaridade que Sérgio Moro não mede, né? Não mede as consequências. Para ele, tanto faz, desde que ele cumpra o papel de adestrado do imperialismo internacional. Isso repercutiu muito fortemente. Esperamos até do Papa agora uma manifestação na Praça São Pedro a favor do ex-presidente Lula. É preciso uma voz como a do Papa se manifestando para se somar a todas as movimentações internacionais que reconhecem que Lula é um preso político, sem culpa, sem prova nenhuma contra ele, sem nem envolvimento com a corrupção. 4 forças se envolveram aí e se envolvem nesse ato. Uma delas é o próprio Lula, preso não no centro dessa movimentação, desse noticiário todo, sobre a visita de Juan Grabois, representando o Papa, mas foi por causa dele que tudo aconteceu. Quer dizer, Lula, mesmo preso, sem saber o que acontecia, mexeu no Vaticano, mexeu naquelas abelheiras carcomidas do Vaticano, dos que se sentem donos do Vaticano, daqueles ministros do Papa Francisco que não seguem seu exemplo e continuam morando luxuosamente nos palacetes do Vaticano. Esses conservadores ligados com o fascismo, Lula mexeu neles. Porque eles lá no Vaticano mexem aqui, eles dão informações para a CIA, portanto também para Sérgio Moro, para todo mundo. Eles têm relação com a Opus Dei, que está por detrás de toda essa sujeira, e ligados ao golpe no Brasil, ao que acontece na Argentina contra o povo argentino, contra os trabalhadores argentinos, que acontece na Venezuela contra o país
da Venezuela, contra a democracia na Venezuela, contra a luta que se faz na Venezuela contra o imperialismo. Eles estão ligados a tudo isso. E eles passaram informações para cá. Eles ajudaram a fazer esse noticiário sujo, né? Distribuindo esses fake news, essas mentiras sobre, inclusive tentando desgastar Juan Grabois e assim o próprio Papa Francisco. Eles estão ligados com o Sérgio Moro. Não há dúvidas, basta a gente analisar para entender tudo isso. Por isso Lula acabou mexendo nesta abelheira toda. E outra força importante é o próprio Papa Francisco. O Papa Francisco foi cuidadoso, foi hábil, foi pastor ao pedir para o seu amigo, seu jovem irmão que ele conheceu em Buenos Aires, esse jovem dedicado às causas sociais, para trazer esse rosário abençoado que foi negado. Uma mensagem. Foi o Papa Francisco, ele que se envolveu em toda essa aproximação entre Cuba e Estados Unidos, ele que está envolvido na pacificação na Venezuela e também na Nicarágua. Ele está envolvido em tudo isso e ele é o atacado em tudo isso. E ele suporta em silêncio, em oração e com respeito, movendo as próximas peças que aí vem. E a outra força envolvida em tudo isso também é o próprio Juan Grabois. Que se ele fosse fascista, como a Opus Dei, como os conservadores vaticanos, como Sérgio Moro, ele nem viria aqui. Ele veio aqui porque ele se envolve com os mesmos setores sociais que foram promovidos por Lula. Aliás, ele elogia isso na carta que está lá no meu blog. A carta que ele escreveu a Lula, explicando o que aconteceu. Ele escreveu, está no seu Facebook, na sua página no Facebook, na sua conta no Facebook, explicando tudo isso. Ele mostra a gratidão a Lula pelos projetos, pelos programas sociais de inclusão de milhões de pobres abaixo da miséria e da pobreza no Brasil. Ele agradece a Lula. Então, outra força importante é a força jovem, inteligente, intelectual, não burra, como são os coxinhas, como é a dita e falsa classe média, como são os fascistas que não leem, que não estudam. Juan Grabois é um estudioso, é um intelectual, é um jovem professor universitário, professor de direito, é advogado, ligado à justiça inclusiva, à justiça dos pobres, à justiça da lei que liberta e não do fascismo que escraviza, como a de Sérgio Moro. Então, o que está por detrás de tudo isso, no fundo, inclusive o próprio imperialismo internacional. Repito, porque essas forças que estão no Vaticano, esses conservadores da Opus Dei, que tentam manipular o Papa, desgastar o Papa Francisco, estão profundamente ligados com os interesses dos Estados Unidos, com a fábrica de armamentos, com as indústrias de armamentos, com as grandes empresas, né, as grandes empresas do petróleo. Essa gente do Vaticano é tão suja quanto Sérgio Moro, quanto essa Lava Jato, quanto os golpistas do Brasil. Então, o Juan Grabois, que eu não sei se ele tinha previsto isso antes, acabou ajudando a mexer em toda essa sujeira, em toda essa abelheira, absolutamente daquelas abelhas extremamente doloridas, bandidas, que dão ferroadas e voam de medo de enfrentar as consequências. É isso que está por detrás de toda essa luta, e nisso há também o sinal da esperança, de que, na verdade, isso acabou deixando toda a situação de Moro, da sua Lava Jato, da sua prisão nazista, tudo em muito maus lençóis, inclusive a mídia brasileira. Então, tem seu lado luminoso, seu lado positivo, e agradecemos a Juan Grabois por sua sensibilidade, pelo seu cristianismo verdadeiro. Abraços críticos e fraternos na luta com Lula, com Juan Grabois, com o Papa Francisco e com o nosso povo brasileiro.